dia para você nesta segunda-feira, dia 18 de abril. Mais uma semana começa, pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre o fim da emergência da Covid aqui no Brasil, que foi anunciada ontem pelo ministro da Saúde. Criminosos atacam transportadora de valores em Guarapuava, no interior do Paraná. E a gente atualiza também as notícias sobre o conflito no leste europeu. Ataques em Lviv matam 7 pessoas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste domingo o fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da Covid, iniciado em fevereiro de 2020. A decisão marca o fim de medidas impostas, mas atenção, não o fim da pandemia. Essa é por responsabilidade da Organização Mundial da Saúde. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje o nome de Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. Ele havia assumido o posto interinamente em 30 de março, após a saída de Milton Ribeiro do cargo. A nomeação definitiva de Godoy já está publicada no Diário Oficial da União. Godoy estava como secretário executivo da pasta desde julho de 2020. E olha só, mais de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de transportes de valores em Guarapuava, na região central do Paraná, durante a noite de domingo e madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, 2 policiais e um morador ficaram feridos. De acordo com o relato de testemunhas, os assaltantes fizeram moradores como reféns e fecharam os acessos da cidade. Além disso, pelo menos 7 veículos blindados foram usados na ação, segundo a polícia. Testemunhas disseram ainda que os criminosos colocaram fogo em 2 veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a ação dos agentes de segurança. Guarapuava fica a 256 quilômetros de Curitiba. A cidade tem aproximadamente 183 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. E atenção, o saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS começa a ser pago nesta semana. Trabalhadores nascidos em janeiro poderão, a partir desta quarta-feira, fazer o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. O pagamento começa dia 20 deste mês e vai até o dia 15 de junho, de acordo com o mês do nascimento. A retirada será possível até o dia 15 de dezembro. Para saber se você tem direito, basta fazer uma consulta pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal. E a cada dia que passa, o brasileiro busca formas para economizar e fugir do alto preço da inflação. Uma das saídas encontradas pela classe média foi recomeçar a fazer compras em atacadões ao invés dos supermercados. As famílias de maior renda passaram a frequentar mais os atacadões em busca de preços mais baixos, pressionadas por uma inflação que, no acumulado dos últimos 12 meses, chegou a 11,5%. Devido à alta procura por esses estabelecimentos, os principais lojistas do país decidiram reformar seus empreendimentos. É comum notarmos lojas com ar-condicionado, bem iluminadas, com espaço para adega, fatiamento de frios, açougue e cafeteria. Luxos que antes eram comuns apenas nos super e hipermercados e começam a fazer parte da rede atacado para melhor receber a nova clientela. 25% do público frequentantes das redes de atacado pertencem às classes A e B. A presença do público de maior renda deve aumentar neste ano, devido à série de benefícios oferecidos por essas redes, como cartões fidelidades, descontos por compra e principalmente por possuírem produtos com preços mais baratos. Esses consumidores de classes mais altas são atraídos para o formato cash and carry, expressão utilizada para classificar sistema de comércio onde os clientes escolhem seu produto diretamente nas gôndolas, fecha a compra, efetua o pagamento e leva o produto com ele na hora.
tendência que deve começar a fazer parte das maiores redes de atacado do Brasil, dando mais praticidade ao consumidor. Dentro dessas lojas, as categorias que mais cresceram nos últimos 2 anos foram as de perecíveis frescos, como frutas, legumes, verduras, o açougue, a peixaria, justamente onde a inflação foi mais aguda nos últimos meses. O sucesso dessa forma de comércio fez as lojas antes localizadas em avenidas próximas a rodovias ou com alto fluxo de caminhões começarem a ir para os bairros. Muitos estabelecimentos estão sendo comprados por redes de atacado e a estimativa é que mais de 40 lojas de supermercados sejam convertidas em atacados no segundo semestre desse ano. Agora a gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu. Este 54º dia da guerra começou com um comunicado do prefeito de Lviv, anunciando a ocorrência de 5 ataques à cidade. Segundo relatos, 7 pessoas morreram nos bombardeios que atingiram instalações militares e uma loja de pneus de carros. Alguns mísseis também alcançaram um descampado próximo a uma estação de trem e algumas vias da cidade, onde 8 pessoas ficaram feridas. Lviv fica a 80 quilômetros da fronteira com a Polônia, no oeste do país, no lado oposto de onde a Rússia tem concentrado seus ataques. Também foram relatadas explosões em Kiev, perto do rio Dnipro. Mas autoridades locais ainda não deram detalhes sobre as causas. Nesta segunda-feira, pelo segundo dia seguido, Rússia e Ucrânia não chegaram a um acordo sobre a criação dos corredores humanitários para a evacuação de civis. E sem cessar-fogo e diante de seguidos ataques contra a Ucrânia, a Rússia convoca os soldados ucranianos entrincheirados em enorme complexo metalúrgico a se renderem e deixarem o local. Enquanto no domingo uma série de ataques deixaram ao menos 5 mortos e 20 feridos em Kharkiv, a criação de correntes humanitárias continua sendo um desafio. As autoridades ucranianas já informaram que, não havendo um acordo com os russos para um cessar-fogo, a evacuação de civis do leste do país estaria suspensa. É no leste que estão concentrados a maioria dos ataques de Moscou, onde está prevista a próxima grande batalha desta guerra. A Rússia convocou os últimos soldados ucranianos a se renderem e deixarem o complexo metalúrgico onde estão locados. Os remanescentes do exército ucraniano e um grande grupo de civis estão basicamente cercados pelas forças russas. Eles continuam a luta, mas parece que pela maneira como o exército russo se comporta em Mariupol, eles decidiram arrasar a cidade a qualquer custo. Em resposta, a Ucrânia reforçou querer que seus últimos defensores em Mariupol lutem até o fim. E olha só, o produto interno bruto da Ucrânia pode cair entre 30% e 50% este ano, segundo o ministro das Finanças do país. Isso porque a economia foi fortemente impactada pelo conflito com a Rússia e pelas restrições às exportações de seus produtos agrícolas. Já o Banco Mundial anunciou há uma semana uma estimativa que prevê a queda do PIB em mais de 45%. O relatório também apontou para a queda do produto interno russo, mas em escalas menores, com redução em torno de 11%. E a Rússia divulgou neste final de semana um vídeo que mostra supostos resgatados do navio afundado. Segundo Moscou, a embarcação sofreu danos graves por causa de um incêndio e depois naufragou. Um funcionário do Pentágono chegou a afirmar que ele foi atingido por mísseis ucranianos. As imagens, dezenas de homens vestidos com uniformes da Marinha Russa aparecem alinhados diante do chefe da força, Nikolai Yevmenov. Em um comunicado, o Ministério declarou que o comandante em chefe da Marinha, o almirante Nikolai Yevmenov, e o comandante da frota no Mar Negro se reuniram com a tripulação do cruzador Moskva em Sevastopol, na Crimeia. O almirante informou à tripulação do cruzador que os oficiais, aspirantes e marinheiros continuarão servindo a Marinha. São as primeiras imagens divulgadas de supostos tripulantes do Moskva desde que a embarcação naufragou na última quinta-feira. A Rússia afirma que o navio, o principal da frota russa no Mar Negro, afundou após um incêndio provocado pela explosão de munição armazenada em seu interior. Já a Ucrânia afirma que a embarcação afundou após ser atingida por mísseis disparados por suas forças de defesa.
A divulgação do vídeo neste sábado ocorre depois dos questionamentos de muitos especialistas e usuários das redes sociais sobre o que teria acontecido com os tripulantes do Moskva. A Rússia declarou que a tripulação foi retirada do barco antes que afundasse, sem que o incidente tivesse provocado vítimas. A seguir, a gente atualiza os números da pandemia e ainda, o sarampo aumenta e volta a preocupar as autoridades sanitárias do Brasil. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Os números de mortes por Covid estão perto do menor patamar da pandemia. O Brasil tem a menor média móvel de mortes pela doença em 3 meses. O país confirmou mais 22 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.207. Também foram registrados 2.541 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.252.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 100 vítimas diárias. A situação atual é melhor do que a registrada em 95% do período da doença no Brasil. A média de casos na última semana foi de 14.910 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda com uma redução de 35% em relação a 2 semanas. E agora vamos verificar como está a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 424 milhões e 58 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,87% da população, enquanto 76,22% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 39,71% dos brasileiros, quase 40%. E quase 55% da população com idades entre 5 e 11 anos foram parcialmente imunizadas contra a Covid. E ainda falando sobre vacinação infantil, a Pfizer e a BioNTech planejam solicitar a autorização para uso emergencial da terceira dose da vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Segundo dados extraídos de uma pesquisa recente, a produção de anticorpos contra a cepa original do coronavírus aumentou 6 vezes após a aplicação de 10 microgramas do imunizante em 140 crianças. Uma resposta considerada robusta. E num outro recorte do estudo, feito com relação à variante Ômicron, a produção de anticorpos aumentou 36 vezes. E ainda falando de saúde, com alta taxa de transmissão, o sarampo volta a ser risco no Brasil. Na capital paulista, a campanha de vacinação, que começou no último dia 4, pretende alcançar crianças e adultos também. O sarampo parecia eliminado em 2016. Naquele ano, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da doença. Só que em 2018, novos casos surgiram e no ano passado, 2 mortes foram causadas por sarampo, ambas no Amapá. As vítimas eram 2 bebês, de 4 e 7 meses. Nenhum deles tinha sido imunizado. A vacina tríplice viral é a única arma contra o sarampo e talvez justamente a baixa adesão a ela é que teria provocado o retorno dos casos ao país. No ano passado, apenas 60,7% do público-alvo tomaram a vacina, segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde. A vacina é extremamente segura, é extremamente eficaz, é uma das vacinas que tem o maior percentual de eficácia, então não justifica as pessoas estarem atrasadas ou não estarem vacinadas para sarampo, cachumba, rubéola. Há poucos dias, a campanha de vacinação contra a doença começou em várias partes do Brasil, inclusive aqui na capital paulista. É importante destacar que 2 doses da vacina garantem imunização para o resto da vida.
É o caso das crianças que passaram dos 5 anos de idade e adultos que sabem que foram vacinados na infância. Agora, aqueles jovens de até 29 anos que perderam a carteira de vacinação e geralmente por isso não sabem se estão imunizados, devem tomar 2 doses da tríplice viral. Quem nasceu antes de 1960 só precisa de 1 dose, porque teria sido exposto ao vírus na infância. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mesmo que já tenham recebido as 2 doses da vacina, precisam voltar a uma unidade básica de saúde para tomar mais 1 dose. Agora, na campanha, nós estamos fazendo uma vacinação que a gente chama indiscriminada. Ou seja, a criança vai no posto, ela vai tomar a vacina, independente da situação vacinal, porque a gente está querendo evitar a circulação do vírus na sociedade. No adulto é diferente, nós estamos fazendo uma vacinação seletiva, que é o quê? Atualizar o esquema de vacina que ele tem. Assim que soube da campanha, a dona Lourdes correu ao posto de saúde para imunizar a bisneta, de 3 anos. Como eu vi na televisão que na idade dela tem que tomar, eu trouxe ela para tomar. Já a Clésia não sabia que tinha que vacinar a filha da mesma idade. Tô sabendo agora, né? Eu vou ter que já vir amanhã preparada. A vendedora conta que conhece muito bem a doença, considerada grave. Pode até matar, né? Inclusive, quando eu era bebê, eu tive. Quando eu era criança, né? Quando eu era bebezinha lá no Nordeste. Lá é mais fácil de pegar. Então, lá eu já tive. Tem até as marquinhas no meu corpo ainda, que ficou cheio de ferida. Você não vai querer isso para sua filha, né? Não, não, jamais. E ainda por cima de graça, né? Pois é, basta ir a um posto de vacinação para evitar qualquer risco. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, é ocasionada por um vírus, portanto, e é uma das principais doenças aí que podem levar à mortalidade aí nas nossas crianças. O sintoma mais comum é a vermelhidão na pele, chamada pelos médicos de erupção cutânea. Depois vem a febre, dor de cabeça, mal-estar, inflamação das vias respiratórias e conjuntivite. A grande gravidade não é só pela doença, mas também com as complicações que ela pode trazer, tanto pelo vírus, ocasionando até uma pneumonia viral, as crianças precisarem de uma internação por uma gravidade, mas também por o que a gente fala, infecções secundárias, porque é um vírus que debilita o sistema imune das pessoas. Então, ele deixa o terreno propenso para que outros agentes infecciosos possam ocasionar infecção. A doença é altamente transmissível. Um único infectado passa sarampo para outras 18 pessoas por meio de gotículas expelidas pela tosse, espirro, fala e até respiração. E não há um tratamento específico para a doença. Quando a gente tem uma infecção por uma bactéria, a gente tem antibióticos. Eventualmente também uma infecção por vírus e influenza, a gente tem um antiviral próprio para ele. Mas o do sarampo não existe. Então, nós fazemos medidas de minimizar os impactos da lesão, né, que esse vírus está ocasionando. Então, é tratamento mesmo sintomático, anti-inflamatório, enfim. Com o retorno do sarampo, a preocupação dos especialistas agora é a volta de outras doenças também graves. Nós estamos muito preocupados com várias outras doenças. Como eu já citei, a poliomielite é um risco iminente de reintrodução no nosso país. A gente sabe que a poliomielite pode levar à paralisia infantil, né? E existe vacina para prevenir isso. Então, é muito importante essa atualização para vários agentes, porque é uma preocupação latente nossa desse descontrole de alguns agentes infecciosos e reintrodução de outros extremamente graves e que podem ser letais. A médica explica ainda que a única vacina que exige um espaçamento de 15 dias é a contra a Covid-19. Todas as outras podem ser tomadas na mesma data. A vacinação é aquele seguro que a gente faz para ter uma qualidade de vida. Por isso, não deixem de se vacinar e vacinar os seus filhos.
É isso aí, está dado o recado da importância da vacinação dos nossos pequenos. E mudando de assunto, 3 astronautas chineses retornaram à Terra na região da Mongólia Interior após completarem a missão espacial tripulada mais longa da história do gigante asiático. A equipe ficou 183 dias no espaço, encerrando a missão espacial tripulada mais longa do país. O grupo, formado por 2 homens e uma mulher, voltou à Terra em uma pequena cápsula, depois de passar 6 meses na estação espacial chinesa Tiangong, que ainda está em construção. A espaçonave Shenzhou 13 é a mais recente missão do programa da China para rivalizar com os Estados Unidos no espaço. O trio decolou em outubro do ano passado do deserto de Gobi, no noroeste da China, como parte da segunda de 4 missões tripuladas planejadas entre 2021 e 2022 para montar a estação. Nesse período, os astronautas realizaram inúmeros experimentos científicos, prepararam equipamentos e testaram tecnologias para as próximas fases de construção e realizaram 2 caminhadas espaciais. Localizada a uma altitude de 350 a 400 quilômetros, a estação terá 3 módulos. Tiangong significa Palácio Celestial em mandarim. Crianças refugiadas ucranianas se voltam para a dança para esquecer os horrores da guerra. Eva tem apenas 6 anos e, apesar da pouca idade, já domina movimentos de bailarinos experientes. A aula de balé está lotada de crianças, incluindo um menino. Todos eles participam de um curso gratuito de balé para crianças refugiadas ucranianas. Inaugurado pelo Teatro Nacional de Praga no final de março, um mês depois que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia. Minha filha e eu assistimos à ópera estatal, o balé A Bela Adormecida. E havia panfletos e vimos essa oferta e, é claro, ficamos felizes. Eu entendo que esta é uma escola como ela frequentava em Lviv. Por isso decidimos aceitar esta oferta. Yulia e a filha deixaram a cidade ucraniana de Lviv com destino a Praga no primeiro dia da invasão para escapar dos bombardeios, enquanto o pai ficou no país para lutar. São crianças ucranianas de todas as partes, Kiev, Kharkiv e até Mariupol. Então, são dessas partes. São crianças sobre as quais não sei absolutamente nada. Estou tentando tornar seu tempo aqui o mais agradável possível. São crianças que provavelmente, ou a maioria delas, me disseram que já fizeram balé. Dos 4,7 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde que a invasão começou em 24 de fevereiro, 90% são mulheres e crianças. Deste total, cerca de 300 mil acabaram na República Tcheca. Nem mesmo a pouca idade e os horrores vividos na guerra conseguem apagar os sonhos e a inocência das crianças. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Belenic chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela te esperamos. Até lá!